Agradecendo as palavras da professora Marta e agradecendo o convite, vamos então ao nosso tema, que é a evitabilidade ou inevitabilidade da necessidade dos recursos minerais. Portanto, se nós olharmos à nossa volta, e se vocês olharem à vossa volta, isto teoricamente aconteceria em contexto de escola, mas neste momento está a acontecer em contexto da casa de cada um, verificamos que tudo é feito a partir de alguma coisa. E isso seja o que for, foi feito a partir de materiais que muitas vezes nós conhecemos, outras vezes não. Seja o circuito impresso mais sofisticado, sejam as tecnologias verdes mais avançadas, painéis solares, fotovoltaicos, sejam os nossos telemóveis, que todos nós gostamos muito deles e que nos ajudam a manter em contacto, principalmente nesta fase que agora estamos a atravessar de confinamento, em que estamos mais fechados em casa e mais distantes dos amigos. O telefone dá uma grande ajuda. Sejam tecnologias muito simples, que em países menos desenvolvidos permitem garantir a saúde das pessoas, ou em países mais desenvolvidos permitem garantir o acesso à saúde e o estudo e o aumento da esperança de vida e a melhoria da qualidade de vida das pessoas, sejam as grandes, as enormes cidades ou as pequenas aldeias, seja a nossa casa. Se nós olharmos para a nossa casa e começarmos a analisar peça por peça, desde o mobiliário, passando pelos pavimentos, passando pela estrutura da casa, passando pelas próprias tintas e vernizes que são usados em nossa casa, verificamos que tudo isso é feito a partir de alguma coisa e que envolve quase sempre metais e que envolve quase sempre recursos naturais. Mas não só. Se nós também pensarmos em explorar outros mundos, sair do nosso planeta, nós temos que ter materiais adequados para o fazer, e esses materiais adequados são todos retirados a esta bolinha azul, a este Berlim do terceiro calhau, a contar do Sol, que é de onde nós temos que retirar tudo o que temos. E, portanto, esta é uma mensagem que funciona muito bem em inglês, mas que traduzindo para português não tem o mesmo impacto, mas que é muito importante, que é, antes de ser nosso, teve que ser minerado. E, portanto, nós temos na nossa mão aquilo que resultou de uma intervenção e de um ciclo de produto muito longo. Mas recursos naturais e sociedade, o que é que provoca a pressão? O que é que provoca a pressão sobre os recursos naturais e o que é que torna, muitas vezes, induz o desequilíbrio entre a exploração desses recursos naturais e a sociedade, e o homem e a natureza? É fundamentalmente o facto de nós sermos muitos. É acima de tudo um problema de população. Reparem que esta linha que aqui está, vocês conseguem ver o meu rato? Conseguem? Sim. Pronto. Sim. Deixem-me dizer uma coisa antes de continuar. Se porventura sentirem necessidade de interromper, fazer alguma questão pontual, por favor façam-no falando, porque como eu tenho o meu ecrã em modo de projeção PowerPoint, eu não vejo e minimizei a janela do Zoom. Por favor façam-no, interrompam, para não ser só um monólogo e vocês estarem desse lado a aguentar estoicamente e eu deste lado a tentar tornar este assunto que a mim me apaixona seja interessante para vocês também. Mas dizia eu então que se vocês olharem para esta curva, nós num muito curto espaço de tempo, nós aumentamos brutalmente o número de pessoas no planeta. Reparem que no início do século XX nós estávamos abaixo dos 2 bilhões. Bilhão é um termo, é uma designação que nós não usamos na Europa e em Portugal. São 2 mil milhões. O bilhão é um termo eminentemente mais usado pelos norte-americanos. Mas vamos usar esta liberdade de bilhão, uma vez que a fonte deste desenho é efetivamente do outro lado do oceano. 2 bilhões de pessoas
no início, no primeiro quarto do século XX. E reparem que daí até agora, ora, nós estaremos algures por aqui, estamos em 2020, estamos quase a chegar a este ponto em que são assinalados 8 bilhões de pessoas. Eu penso que neste momento nós temos 7,5, 7 ponto qualquer coisa, bilhões de pessoas. E este aumento do número de pessoas é que provoca uma enorme pressão sobre a exploração dos recursos minerais. Porque se nós queremos ter mobilidade, se nós queremos ter forma de nos deslocarmos e para isso adquirimos o nosso carro e cada família tem o seu carro, os países em vias de desenvolvimento ou menos desenvolvidos também o têm, também têm direito a isso. E reparem o exemplo que eu aqui pus, em que vocês têm uma família com 1, 2, 3, 4, 5 filhos, mais o casal, são 7 pessoas em cima de uma moto. Isto num país como é Portugal ou qualquer outro país da Europa, isto implicava no mínimo um carro e não podia ser um carro qualquer, tinha que ser um carro com número de lugares alargados para que todos estivessem em segurança, para que todos estivessem confortavelmente instalados e devidamente instalados. Estas pessoas viajam numa moto. Ora, se nós temos direito a ter um carro que permite levar toda a família, eles também o têm. E para isso, como é que se consegue? Construindo mais carros. E construir mais carros precisamos de mais matéria-prima e precisamos de mais materiais. E isso coloca pressão sobre o planeta. Reparem, este exemplo que aqui está é o consumo de materiais de um habitante do mundo industrializado ou desenvolvido, dito desenvolvido, vamos ser corretos, durante uma década, na última década. Vocês vão dizer, como é que é possível eu, na última década, ter consumido 3.700 kg de rocha industrial? Pois, efetivamente, não foi para fazer o número de casas que cada qual tem, que consumiu quase 4 toneladas de rocha industrial, mas foi para poder usufruir de toda a qualidade de vida que tem. Porque tem uma escola, porque tem hospitais, porque tem estradas, porque tem pontes, porque tem acessos facilitados, e isso é que levou este consumo para um único habitante. E reparem que em 10 anos consumimos 9 kg de cobre, 0,1 kg de urânio, 300 kg de cimento e 805 kg de aço, ferros e metais endurecedores. Ferro é um metal muito interessante que vamos falar mais à frente. Isto tudo só o conseguimos à custa do nosso planeta. E, portanto, hoje, abordando a questão dos recursos minerais, eu gostava de fazer primeiro um pequeno enquadramento do que são os recursos minerais. Os recursos minerais são uma subdivisão dos recursos geológicos que, por sua vez, se integram nos recursos naturais. Os recursos geológicos subdividem-se em recursos hídricos, recursos pedológicos, recursos energéticos e recursos minerais. E hoje não vos vou falar de recursos hídricos nem pedológicos. Os recursos hídricos estão relacionados com as águas, não é? Os pedológicos relacionados com os solos. Vou fazer-vos uma breve passagem pelos recursos energéticos e depois aprofundar um pouco mais nos recursos minerais. Comecemos então pelos recursos energéticos. Nos recursos energéticos nós podemos subdividi-los em dois grandes domínios, os não renováveis e os renováveis. Os renováveis, tal como os conhecemos de longa data, são a força da água, a força do vento, o sol, a própria biomassa. Estes são os clássicos recursos energéticos renováveis. Os recursos não renováveis são normalmente os combustíveis fósseis e os minérios radioativos. Mas a estes nossos recursos energéticos ditos clássicos e ditos tradicionais, devemos considerar mais alguns. Dentro dos combustíveis fósseis, nós podemos detalhar dizendo que os que conhecemos são o carvão, o petróleo e o gás natural. São os que normalmente nós associamos a esta designação. Dentro dos minérios radioativos, temos o urânio, o tório,
o lítio e o deutério. E por causa destes recursos que aqui estão, e porque está muito na ordem do dia, na sociedade e nos mídias, a questão do lítio, eu trouxe uma pequena amostra de um minério de lítio. Vamos lá ver se eu consigo mostrar. Vocês conseguem ver? Está em frente à câmara? Conseguem ver o que está aqui? Sim. Pronto. Conseguem ver a cor? Deixem-me lá ligar aqui a luz, a ver se isto melhora. Conseguem ver a cor do material que vos estou a mostrar? Alguém me consegue dizer qual é a cor? Meio bege. É bege? E agora? E agora? Parece meio rosado. É rosado, é assim, mais rosado, é assim um violeta. Deixa-me lá ir buscar outra amostra a ver se a coisa melhora um bocadinho. Esta aqui. Esta até, se calhar, consegue-se iluminar por trás e vocês conseguem ver alguma transparência. Conseguem ver alguma transparência? Não. Não? Não conseguem ver a luz a atravessar? Não, é difícil. Esta peça não é a melhor para isso. Mas, efetivamente, tem uma cor rosada e o mineral que está, o minério que aqui está, é o minério designado como lepidolite. Lepidolite é um mineral, é uma mica, parecido, vocês já de certeza que falaram na moscovite, de certeza que já falaram na biotite. São estruturas complexas, ciclossilicatos, e que muitas vezes é possível acomodar em lítio na estrutura. Quando o lítio começa a incrementar, então passamos a ter um mineral diferente. A biotite pode ter muito lítio e transformar-se numa zinwaldite, ou pode ser mesmo uma mica de lítio e ser a lepidolite, como é o caso deste que eu vos mostrei. E o lítio é efetivamente um elemento que está na ordem do dia e muito importante. Mas avancemos para falar um pouco naquilo que podia ser, que deve ser entendido como uma nova fonte de energia renovável e que nós temos belíssimos exemplos no mundo e também em Portugal do aproveitamento dessa energia. É o caso da energia geotérmica. A energia geotérmica pode ser de baixa entalpia ou de alta entalpia, e isso tem a ver com a natureza dos terrenos onde nós vamos captar a energia geotérmica. Se nós estivermos em terrenos vulcânicos e se pensarmos assim num ambiente como o dos Açores, onde há vulcanismo ativo, estamos a falar em energia geotérmica de alta entalpia e facilmente percebemos as transferências de calor que se dão. A de baixa entalpia, essa é muito mais complexa e muito mais difícil de ter um balanço favorável, mas também existe. O exemplo de aproveitamento de energia geotérmica de alta entalpia mais paradigmático é efetivamente na Islândia e é, no caso de Portugal, na ilha de São Miguel, onde há um aproveitamento de energia que garante a energia a partir da atividade vulcânica e, portanto, da transferência de calor que se está a verificar no interior da Terra, muito próximo da superfície, existe a possibilidade de gerar energia, como injetando água que vaporiza, e esse vapor tem tendência a subir, passa por turbinas e as turbinas geram energia à semelhança de uma turbina que é movimentada pelo fluxo da água de uma barragem. E essa energia é uma energia limpa e é uma energia que, no caso dos Açores, permite o fornecimento praticamente a toda a ilha terceira durante pelo menos um terço do ano. É uma ajuda muito importante. Em termos de novas fontes de energia em recursos não renováveis, temos dois casos interessantes. O shale gas, que eu penso que alguns de vocês já terão ouvido falar, e os hidratos de metano. E nós vamos agora aprofundar um bocadinho mais estes dois exemplos. O shale gas é pequenas quantidades de gás, pequenas gotículas de gás que existem nos espaços
intersticiais dos minerais que formam xistos, e xistos esses que tinham matéria orgânica e, por decomposição, iniciaram um processo de produção de hidrocarbonetos. Mas ainda é um processo muito pouco evoluído, muito pouco maturado, e, portanto, o que existe são pequenas gotículas de gás dispersas pela rocha entre os minerais a uma escala microscópica. Os estudos e as avaliações feitas sobre a quantidade deste tipo de gás que existem pelo mundo fora permitem perceber que as reservas em shale gas, em alguns casos, representam 1/3 de todas as reservas de gás dessas regiões, e no caso da Ásia representa até mais 50%, ou por outra, representa 50% de tudo, ou seja, representa outro tanto quanto se conhecia, que é o caso do que estamos a ver aqui na Ásia, na região do Pacífico. Na Europa, ou porque está menos estudado, ou porque efetivamente não existem condições favoráveis geológicas para a acumulação deste tipo de gás, a percentagem é muito pequena, e na zona da África e Médio Oriente vemos que também é uma fração menor. Mas nas Américas e na Ásia é efetivamente muito importante. Qual é que é o grande problema dos gás de xisto, que é assim que é a tradução e é assim que é descrito na literatura em português? O grande problema é como é que se capta este gás, como é que se consegue chegar a este gás. Ora, ele está aprisionado na rocha, como é que nós vamos fazer? Vamos retirar a rocha e vamos partir a rocha? Não é muito viável, porque ao fazer-se isso, o que vai acontecer é que o gás vai escapar. Portanto, o que se faz é uma manobra que tecnicamente tem um nome inglês, que é conhecido como fracking, que significa que nós vamos fraturar a rocha em profundidade e vamos arranjar maneira de captar o gás no momento em que a estamos a fraturar. Então, para que isso aconteça, são feitos furos muito profundos, primeiro verticais, que depois horizontalizam, e que depois, nesses furos que são entubados, mas essa tubaria tem pequenos orifícios, é injetado um líquido esse que vai colocar sob pressão as rochas, e como sabem, os líquidos não são compressíveis e as rochas vão ter tendência a fraturar. Ao fraturar, elas libertam o gás que se dissolve, porque a pressão é muito elevada e, portanto, a dissolução é facilitada. Elas dissolvem-se nesse líquido, esse líquido é recuperado e é posteriormente filtrado, reduzida a pressão, e por filtragem é recuperado o gás e o líquido está novamente operacional para voltar a ser usado. Isto descrito desta forma tinha um final feliz e parecia o casamento do Shrek, mas não há finais felizes na vida, e portanto tudo tem um lado positivo e um lado negativo que temos que balançar. E qual é que é o lado negativo dos gases de xisto? É que este líquido que é utilizado para se fazer a fraturação das rochas é altamente poluente. Altamente poluente. À partida não é um grande problema, porque ele não é suposto circular fora da tubaria. Mas o não ser suposto não significa que não aconteça, porque os acidentes acontecem. Os carros não foram feitos para bater e, no entanto, a cada passo eles têm que ir ao bate-chapas para reparar a pancadinha que levaram. E o mesmo se passa com uma atividade mineira. O líquido não é feito para ser disperso na natureza, mas às vezes há acidentes, e se os acontecerem, então estamos perante um problema ambiental e um impacto ambiental muito grave, porque contamina os aquíferos. Por sua vez, esses aquíferos vão contaminar toda a cadeia alimentar, e nós vamos ficar perante uma situação de não só degradação do meio ambiente, mas também degradação da vida em toda a sua cadeia, incluindo os superpredadores de qualidade em que se encontra o homem. E como se não bastasse isso, há outra situação. Quando nós injetamos um líquido sob pressão e promovemos a fraturação da rocha, a rocha vai fraturar. E o que é que vocês sabem do que já estudaram sobre geologia? Quando uma rocha fratura, normalmente a terra treme. Chama-se atividade sísmica.
Ora, o que se verificou em algumas experiências, e uma delas decorreu na região de Geneve, na Suíça, que é uma região de baixíssima probabilidade de incidência de sismos e de baixíssima atividade sísmica, verificou-se que houve uma indução, ao fazerem-se experiências para captação de gás de xisto, houve uma indução e um incremento na atividade sísmica que deu origem a alguns sismos de magnitude muito mais elevada do que aquilo que é a magnitude histórica e esperada para aquela região. E isso também é nefasto. Porquê? Porque a região tem as suas infraestruturas estudadas para a atividade sísmica conhecida e normal dessa região. Portanto, escusado será dizer que imediatamente esses testes para captação de gás de xisto na Suíça foram interrompidos e nunca mais retomados. Pronto, mas importa saber que esta fonte energética existe, que esta fonte energética tem a mesma problemática associada à queima de outros gases derivados de hidrocarbonetos, ou ditos convencionais, nomeadamente o gás propano, mas acrescentam mais dois senões, que são estes: a questão da forma de extração poder contaminar profundamente os ecossistemas e induzirem atividade sísmica. Hidratos de metano. Os hidratos de metano são outra fonte energética que, uma vez estudada, se verificou quase que duplicarem, ou mais do que duplicarem, toda a fonte toda a fonte de energia obtida a partir dos hidrocarbonetos. E, portanto, do biota, dos resíduos orgânicos até aos solos, passando pelo gás, passando pelo gás natural, passando pelo carvão, passando pelo petróleo, verificamos que os hidratos de metano representam um pouco mais do que outro tanto do que isso tudo somado. É toda esta mancha vermelha que vemos neste gráfico de circular. Ora, os hidratos de metano, são aquilo que normalmente é conhecido como o gelo que arde. Eles tendem a formar-se no interior do solo profundo, normalmente em zonas muito frias, por baixo daquilo que se chama o permafrost, aquela camada, aquela espessa camada que está permanentemente congelada nos polos da Terra, ou por baixo de espessas camadas de sedimentos dos fundos oceânicos. E mantém-se na forma parece um gelo que quando, eu não sei se coloquei aqui, não coloquei aqui, e parece um gelo, mas se nós lhe chegarmos uma fonte de ignição ele começa a arder. Ora, isto tem outro senão o aproveitamento dos hidratos de metano. O metano é um gás de efeito de estufa, como vocês sabem, já estudaram, e se calhar até sabem isso, se calhar não, de certeza que sabem isso melhor do que eu, que o metano é um gás de efeito de estufa altamente nefasto. E não nos interessa nada ter a queima de metano e as consequências que daí advêm. No entanto, as próprias alterações climáticas que o planeta está a sofrer e que nós estamos a ser alvo poderão induzir enormes libertações de hidratos de metano, quer nós o consumamos ou não. Isto porquê? Porque o aumento da temperatura está a provocar uma diminuição da espessura dos gelos e da região que está permanentemente congelada, nomeadamente na Sibéria e mais a norte, nessas as regiões extremas, e verifica-se que ao perdermos essa camada de gelo por cima e essa pressão que aprisiona os hidratos de metano lá dentro, eles poderão escapar-se. E se eles escaparem, eles vão ter tendência imediatamente a subir para a alta atmosfera e interferir e a gerar um maior efeito de estufa.
O mesmo acontece com os hidratos de metano que estão acumulados por baixo de espessas camadas de sedimentos que não estão consolidados, são sedimentos, não são rochas, não é? Ainda não se iniciou o processo de geração de rocha concreta, e portanto os sedimentos poderão libertar esse gás, e essa libertação pode ser consequência de grandes tempestades, pode ser consequência da alteração do nível do mar, ou pode ser consequência de fenómenos sísmicos de grande intensidade que afetam os sedimentos, que têm um comportamento muitas vezes não newtoniano devido ao seu estado não completamente consolidado. E essa libertação de gases pode ser tão violenta que alguns cientistas acreditam que aqueles fenómenos que são descritos no Triângulo das Bermudas, do desaparecimento instantâneo, sem deixar rastro, de um navio inteiro, pode ser o resultado da libertação de gases de hidratos de metano que atingiram a superfície, uma grande bolsa de hidratos de metano que atingiu a superfície. Isto foi testado, não é ficção científica, foi testado. O que se fez foi colocar uma pequena lancha em cima junto à praia, em cima da água, com uma pequena camada de espessura de água, e por baixo colocou-se um dispositivo que borbulha, tal e qual como se fosse uma banheira de hidromassagens. E, portanto, aquilo libertava muito gás e foi-se aumentando, e o que se verificou é que conforme aumenta o volume de gás libertado, que naquele caso era ar, o barco vai perdendo flutuabilidade até chegar com o bordo do barco à linha de água. E nessa altura a água inunda o barco e o barco afunda-se muito rapidamente. Ora, a libertação de grandes bolsadas de hidrato de metano pode efetivamente engolir um navio, e pensa-se que esse metano, por sua vez, sobe, e ao subir pode interceptar a passagem de um esquadrão de aviões, como também está descrito ter acontecido sobre o Triângulo das Bermudas, e esse gás todo anula todo o efeito de Coriolis, todo o efeito que permite a sustentabilidade dos aviões, porque o avião deixa de estar num tipo de gás e passa para outro menos denso, e os aviões perdem a sustentabilidade. E, portanto, os hidratos de metano, para além de poderem ser uma importantíssima fonte energética, podem também gerar muitos problemas e podem ser a explicação de alguns fenómenos que muitos creem não ter explicação científica, mas quase sempre tem. Pode não estar ainda descoberta. Portanto, prosseguindo e avançando para os recursos geológicos minerais, portanto, recursos minerais. Os recursos minerais podem ser subdivididos em dois grandes grupos, nos recursos metálicos e nos recursos não metálicos. Dentro dos recursos metálicos temos os ferrosos e os não ferrosos, e dentro dos recursos minerais não metálicos temos as rochas ornamentais, rochas industriais e minerais industriais. Vamos então começar pelos recursos não metálicos e olhar para estas três tipologias. Os recursos minerais não metálicos, ditos rochas ornamentais, são muito bem conhecidos por vocês, porque todos os dias lidamos com eles, desde o revestimento de um edifício ao balcão de um estabelecimento comercial que nos dirijamos. Estamos habituados a ver as rochas ornamentais a servirem para preenchimento desses espaços. Aqui temos uma fotografia de duas pedreiras, eu creio que a da esquerda, se não me falha a memória, eu acho que é de Estremoz, mas não tenho a certeza. E depois estou em baixo duas fotografias onde vem a operação de corte e polimento das rochas e a produção de grandes lajes para depois serem vendidas. Dentro dos materiais de construção, e portanto recursos minerais não metálicos ainda, devemos considerar outros que nós não damos um grande valor, mas que são absolutamente omnipresentes connosco, que é o caso de areias, gravilhas, argilas, etc., e que são particularmente importantes, os cimentos extraídos a partir das margas, que são muito importantes no nosso dia-a-dia e na construção daquilo que é as infraestruturas da nossa sociedade.
Dentro ainda dos não metálicos também podemos falar outras duas áreas que nós também conhecemos muito bem, que são a do vidro e da cerâmica. A cerâmica desde os tempos mais longínquos da história da humanidade, a do vidro não tanto, mas que nos dias de hoje é absolutamente incontornável, ou não fossem estes grandes arranha-céus todos preenchidos de vidro e vidros que têm características particulares para poder beneficiar o edifício, até ao mais simples dos copos que nós usamos para beber água. Mas, ainda dentro dos recursos minerais não metálicos, devemos considerar também as pedras preciosas. É uma área de negócio muito interessante, é uma área de negócio que envolve muito dinheiro, porque isto implica que estamos a falar de minerais com qualidades especiais e que, diga-se em abono da verdade, é muitas vezes o universo de entrada na mineralogia é através da beleza que estas peças carregam. Eu gostava de salientar aqui esta fotografia, já toda a gente, mesmo sem legenda, percebeu que isto são diamantes, mas esta que está aqui, isto também é um diamante, mas em estado bruto. Portanto, as faces que vocês veem aqui a brilhar não são faces como todas as outras aqui na esmeralda e na água marinha e aqui nos outros diamantes, não são faces produzidas pelo homem, são faces perfeitamente naturais, originadas pelo crescimento natural do mineral. Passando para os recursos minerais metálicos, temos os ferrosos e os não ferrosos. E dentro dos metálicos é importante salientar, vocês conhecem este quadro muito bem, das vossas aulas de Físico-Química, que 85% dos elementos químicos que nós conhecemos são metais. São todos estes, estão aqui assinalados com este cinzento esverdeado e que compreendem uma enorme variedade de elementos químicos. Eles subdividem-se com várias designações, que eu creio que vocês conhecerão, os metais alcalinos, os alcalinoterrosos, transição, as terras raras, etc. E até há uns que são os semimetais com características especiais, mas não vamos por aí, não vamos entrar na aula de Físico-Química. Dentro dos recursos minerais metálicos, costuma-se designar como metais abundantes este conjunto de metais, desde do ferro, que é muito comum, ao alumínio, ao manganês, o titânio, o silício, que toda a gente também conhece bem, o magnésio, o cálcio, o sódio, o potássio, estes são os metais ditos abundantes. Depois temos os metais escassos. Dentro dos metais escassos podemos considerar 4 subgrupos: os metais básicos, as ligas que contêm ferro, os metais preciosos e os outros metais com características especiais. Os metais básicos, salienta-se o cobre, ferro e zinco, e em parte o estanho também. Vamos ignorar o mercúrio tem uma história à parte, que estava direito a fazer uma conferência só sobre ele. O mercúrio é considerado muito tóxico, como vocês sabem, e há legislação internacional para erradicar por completo o mercúrio da face da Terra, pelo menos no seu estado livre. Mas discutiremos isto noutro contexto e noutro fórum, se houver oportunidade para isso. Ligas de ferro, o níquel, o cobalto, o crómio, o molibdênio, o vanádio, o tungstênio, estão todos os dias envolvidos nas nossas atividades e nas nossas necessidades. Metais preciosos, esses são preciosos há muito tempo e toda a gente sempre teve esta febre pelos metais preciosos, do ouro à prata e passando pelos metais do grupo da platina, normalmente descritos como PGEs. Dentro dos outros metais, eu salientava aqui o índio, que hoje em dia é um elemento crítico, entre outros, que já falamos, o germânio, o arsénio, que tem, na sua origem, tinha utilizações muito básicas, como a produção de tinta, e que hoje em dia é específico para outras naturezas. Ora, os depósitos minerais são efetivamente a fonte onde nós vamos buscar estes metais. E nós estamos cercados de recursos minerais. Ainda agora vos mostrei uma amostra que era particularmente rica em lepidolito e, portanto, tinha lítio. E, portanto, os recursos, na realidade, não se esgotam. Na verdade, tornam-se demasiado caros extraí-los porque eles estão dispersos, muito dispersos nas rochas e nos materiais da crosta terrestre. Portanto, o que é importante? É importante procurar depósitos minerais, ou seja, concentrações de minerais, onde as condições geológicas e os processos geológicos tenham atuado
e tenham permanecido durante muito tempo, que levaram a que houvesse concentração de alguns minerais e com isso gerasse um depósito mineral. Ora, eu penso que vocês terão falado nestes processos todos nas vossas aulas, eu creio que no 7º já falam em geologia, mas em particular no 10º e 11º, os processos ígneos. E aqui eu estou a ilustrar a concentração de metais por processos ígneos. Do lado esquerdo vocês têm uma imagem daquilo que é a concentração gravítica pela diferenciação magmática, que julgo que terão falado, e do lado direito, na imagem do lado direito, estou a falar do hidrotermalismo associado à diferenciação magmática, ou seja, conforme um magma vai consolidando, vai gastando alguns elementos, deixando para trás outros, ou seja, não utilizando outros, e esses são fundamentalmente os voláteis, que se encontram na fase gasosa e que vão percolar pelas fraturas, e essas fraturas vão dar origem à acumulação quando eles perdem pressão e aumentam demasiado a concentração, tendem a precipitar e formar minerais com esses metais que normalmente não entram na composição dos minerais mais comuns, ou seja, daqueles minerais que formam as rochas tal como as conhecemos, que são muito básicos, quartzo, feldespato e micas, formam o granito, mas o granito tem mais minerais. E essa concentração dá origem então a veios hidrotermais, que muitas vezes são tão importantes, e aos pegmatídeos, que são muito importantes para metais como o lítio, como o ouro, como a prata, etc. Tenho aqui o exemplo da diferenciação magmática, diferenciação gravítica, os níveis de cromita em Bushveld, na África do Sul, e aqui uma das maiores minas de cobre dos Estados Unidos, que é de calcopirite mineral de cobre. Depois temos os processos metamórficos, migração dos elementos no estado sólido. Dependendo das condições da geologia regional, nós vamos, e da interação entre água, rocha, fluidos, rocha, nós vamos ter a possibilidade de concentrar alguns metais pela formação de novos minerais, e a migração dos elementos e a concentração desses elementos dá-se no estado sólido. São chamadas rochas metamórficas. Em baixo, temos um exemplo de uma concentração resultante de um processo sedimentar. Vocês veem um rio, um bloco de diagrama, onde tem um rio que está a escavar um vale, mas que cortou um filão que está marcado a vermelho e que continha ouro. Sendo um metal mais denso, o ouro é arrastado pelos rios, mas o rio não o consegue arrastar e ele é armazenado em armadilhas geológicas, em depressões, em obstáculos, e dessa forma concentra-se e formando aquilo que se chama um placer ou um depósito sedimentar. Para além do ouro, isso pode acontecer também com os diamantes. Angola tem muitos dos seus resíduos de diamantes são deste tipo. Aqui, outro mecanismo de concentração de metais é o chamado hidrotermalismo oceânico, que acontece muito associado à crista média atlântica. Aqui tem um esquema em cartoon, animado, que mostra como é que este processo funciona. A pressão, vamos voltar atrás, a pressão do rift a abrir vai criar fraturas, vai permitir a percolação da água do mar. Essa água do mar aquece, dissolve metais, torna-se menos densa, sobe, e quando chega à superfície descomprime, liberta os metais, perde capacidade de solubilização dos metais, liberta os metais e eles depositam e libertam-se nesta forma que vocês já conhecem, que são as fontes hidrotermais e a atividade, que é uma atividade vulcânica submarina muito importante. Eu julgo que tenho aqui, portanto, não, é mais adiante. Portanto, é preciso ter uma perspectiva planetária daquilo que são os depósitos minerais e a forma como eles ocorrem e onde ocorrem. Ou seja, nós precisamos de um modelo que nos permita prever, ou pelo menos identificar as regiões que poderão ter os jazigos e os depósitos e as concentrações minerais de que nós estamos interessados. Esse modelo chama-se tectónica de placas e vocês já o estudaram e, para quem continuar ligado à geologia, continuará a estudar. E é absolutamente importante porque não é por acaso que nós vemos a concentração, a distribuição dos depósitos minerais pelo mundo. Reparem, isto tem origem no Canadá, a fonte deste cartoon que vocês estão a ver, e reparem como, por exemplo, se nós virmos aqui VMS, são quadradinhos vermelhos, VMS significa
sedimentos vulcanogénicos, VMS é Volcanic Massive Sediments. E reparem como vocês têm aqui alinhamentos que são absolutamente coincidentes com a crista médio-atlântica, neste caso, com um rift do Pacífico, que depois, por sua vez, se encosta aqui porque ele já está próximo de ser subductado, e em zonas como cratões, como é o caso do Canadá e do Alasca, vemos que eles também estão alinhados. E se olharmos para os pontinhos amarelos, que são pórfiros, normalmente são pórfiros cupríferos e molibdeníferos ou mistos, estes são um tipo de jazigos característico destas zonas aqui, destas zonas de subducção, que a placa litosférica oceânica vai interior adentro para a astenosfera e vai dar origem aqui à acumulação de um tipo de depósitos que se chamam pórfiros cupríferos, porque são muito ricos em cobre. E reparem que aqui é uma zona onde nós sabemos que existe subducção e, portanto, temos aqui todo um alinhamento de pontinhos amarelos que são jazigos de pórfiros cupríferos. Ou seja, nós podemos prever o potencial de uma região com um determinado tipo de jazigo. E aqui começamos a ver a importância do trabalho do geólogo e a importância do trabalho do geólogo não só para o conhecimento da terra, mas também para o interesse da sociedade e para o desenvolvimento da sociedade. E como é que nós estamos em Portugal em termos de recursos minerais? Vamos passar em revista muito rapidamente. Olha, dos minerais não metálicos em Portugal temos esta variedade toda. Eu vou tirar a carta geológica de fundo e vamos ficar só com a distribuição de materiais. Temos areias comuns, areias especiais, quarto feldspato, argilas, o caulino, calcite e dolomite, temos o cianito nefelínico, que é apenas e só aqui na zona da Serra do Monchique, temos gesso, que está um pouco distribuído e associado a zonas de estruturas diapíricas. Faltava meter-me, peço desculpa. Temos o talco, que está associado a rochas ultrabásicas e, portanto, só aparece aqui. Mais uma vez conseguimos perceber como é que a geologia controla o surgimento de determinado tipo de jazigos minerais. Quanto aos recursos minerais metálicos em Portugal, eles têm uma distribuição, eu diria que ainda mais simples e ainda mais evidente da influência da história geológica de Portugal continental. Vou novamente retirar o mapa geológico e nós vemos que temos uma província muito importante, que é chamada província estano-wolfrâmica, que tem tungstênio e estanho e contendo algum ouro, que são todas estas manchas assinaladas a vermelho e que estão associadas naturalmente aos granitos da zona norte de Portugal. Depois temos o crómio, o níquel e os minerais do grupo da platina, que estão associadas às rochas ultrabásicas e que têm uma concentração, no caso de Portugal, muito baixa e praticamente inviabilidade económica. Depois temos o ouro e a prata, que estão associadas à faixa auro-antimonífera, que começa no Douro e termina já em Espanha. Temos a zona de Ossa Morena, esta zona, a faixa blastomilunítica, que é uma importante zona de concentração de cobre, chumbo, zinco com alguma prata e ouro. E depois temos a faixa piritosa ibérica, muito conhecida, porque começa na zona no litoral de Portugal, na zona de Grândola, e termina em Sevilha, 250 km de extensão, por cerca de 25 a 40 de largura, e é uma importante fonte, falta aqui um elemento, é uma importante fonte de cobre, chumbo, zinco e prata, contendo por vezes algum ouro. E no fundo do mar? O fundo do mar é algo que nós devemos passar a considerar com muito mais, não é com muito mais respeito, com outra perspectiva do que nós tínhamos no passado. Porque Portugal, se nós sabemos muito bem que Portugal continental é este retângulozinho aqui no canto da Europa e que associado a Portugal continental temos as regiões autónomas de Açores e Madeira e, portanto, temos aquilo que é parte imersa de Portugal. Temos uma enorme vastidão de território que nos esquecemos que ele existe. Tudo que vocês veem aqui dentro desta linha amarela corresponde à zona económica exclusiva, ou seja, Portugal é proprietário não só do solo, como também da coluna de água. E isso é verdade em frente a Portugal continental, como à volta das ilhas do arquipélago da Madeira e à volta do arquipélago dos Açores. Depois existe esta outra forma estranha que tem uma sombra e que corresponde àquilo que se chama extensão da plataforma continental. Isto é algo que Portugal tem vindo a trabalhar
Portugal e os outros países, para regulamentar, para oficializar como território seu. Qual é a diferença deste território face ao outro? É que sobre este território nós não somos donos da coluna d'água, nem somos donos das águas. Aqui é uma zona em que a travessia de um navio implica a autorização do governo português, neste caso do governo regional dos Açores, porque é uma zona que é exclusiva, é nossa. Isto não, são águas internacionais, mas o solo, o que está lá embaixo, é Portugal. E toda esta área que vocês estão a ver aqui é a maior área definida, se incluirmos zona imersa e zona imersa, de toda a Europa. E Portugal transformou-se de repente num dos maiores países, se não mesmo o maior país da Europa. Se nós olharmos para a distribuição da atividade hidrotermal, nós verificamos que ela ocorre e está melhor estudada ao longo das cristas médias oceânicas. E porquê é que isso é importante? Porque nós, conhecendo o território como conhecemos, poderemos beneficiar do facto de sermos donos do solo. Quando se é dono do solo, é-se dono do solo e do subsolo. Aliás, estou a falar para um país, para um Estado, não é para uma pessoa. Nós, quando somos donos do solo, se comprarmos um terreno, somos exclusivamente donos do solo. O subsolo continua sempre a ser propriedade do Estado. Por isso é que as minas têm que ter autorizações para poder operar. Aqui nós estamos a ver o fundo do mar. E porquê é que o fundo do mar é muito complexo? Porque, para além de ser muito profundo, tem altas pressões, tem ausência de luz, tem condições ambientais que são demasiado perigosas para a nossa existência e, portanto, é muito difícil de se alcançar. E o que nós tentamos fazer para conhecer melhor o fundo do mar é tentar chegar lá. Que a extensão do fundo do mar, do fundo oceânico, nós exploramos até agora? Muito pouco. Graças aos satélites e não só, e a outros meios técnicos e científicos, nós conhecemos a batimetria dos fundos oceânicos. Mas, por observação direta, ir lá ver como é que é o fundo do mar, nós conhecemos menos de 5%. Então, nós temos que mergulhar para ir lá ver como é que é e contar como é que foi. E isso é muito difícil e muito caro. E, portanto, para isso são precisos veículos especiais, neste caso, veículos tripulados, HOV, que é Human Occupied Vehicle, que são submersíveis, que basicamente são um conjunto de materiais e operação e acessórios que circundam esta esfera, que é efetivamente onde o homem pode ir. É uma esfera de titânio muito espessa, extremamente cara e que permite a viagem normalmente entre 3 e 4 pessoas nos mais modernos. Portanto, consegue levar 1 a 2 cientistas ao fundo do mar e cuja duração máxima do mergulho são 8 a 10 horas. Estes equipamentos conseguem ir até 9.000 metros de profundidade. Nós vimos, mas eu não mencionei aqui atrás que as profundidades oceânicas, claro que desde as zonas menos profundas até à máxima profundidade, variam entre os 0 necessariamente e os quase 12 km, quase 11 km mais propriamente, são 10.000 e muito. E que a profundidade média ronda os 4.000 metros. Portanto, nós termos um equipamento que nos leva até 9.000 metros já nos permite ver uma área muito vasta do globo. Existem outros veículos que vão a profundidades a profundidades inferiores e que são o caso deste Alvin, que é americano, e do Nautil, que é francês, que conseguem ir a 6.000 metros. E com 6.000 metros nós já também cobrimos uma área bastante vasta no planeta para poder visitar. Aqui tem o exemplo de um equipamento a preparar para mergulhar. Neste caso, é de uma equipa chinesa. Vimos os testes a serem feitos antes de iniciar o mergulho, vimos os cientistas e os pilotos entrar para dentro da esfera e vemos agora o veículo a ser colocado através de um pórtico no interior do oceano e neste momento libertado, ou seja, ficou completamente autónomo e vai fazer um mergulho de pelo menos umas 8 horas, ficando em contacto com terra e passando alguns registros
e testemunhos para a terra, mas são absolutamente autónomos e têm condições de operação, já é um veículo bastante moderno, condições de operação muito desenvolvidas. Reparem que as pessoas estão quase sentadas como se estivessem num escritório. Os equipamentos mais antigos, o Nautilus e o Alvin já tem alguns anos, as pessoas vão lá dentro como que deitadas, como se estivessem numa marquesa para receber uma massagem, e, portanto vão muito tortas, assentos pousadas sobre o abdômen, e portanto é uma situação muito desconfortável de estar 10 horas seguidas. Aqui já estamos a ver a recuperação do veículo e a chegada a bordo do veículo, uma vez posto em segurança a bordo, a equipa científica e técnica sai e naturalmente se foi o primeiro mergulho vão ter que ser praxados, é típico. Estes têm muita sorte porque foi filmado e portanto isto deve ser só água do mar, mas normalmente costuma ser todos os resíduos da cozinha e lixos e afins que serve para deixar uma marca durante 2 dias a ter que tomar muitos banhos. E aqui estamos a vê-los a retirar já os equipamentos para manutenção e, acima de tudo, uma coisa que é muito importante, as amostras que eles recolheram em profundidade. Já podem perceber com isto e avaliar, aqui estão a ver amostras biológicas, também viram algumas rochas, aqui neste caso, e já podem perfeitamente compreender o quão dispendioso é obter estas amostras, o quão valiosas elas são. Aqui já vos estou a mostrar um veículo operado à distância, portanto tem cordão umbilical, está sempre ligado à terra, neste caso estamos a ver o LUSO, é o ROV português, o Remotely Operated Vehicle, e que está a entrar para um mergulho, e estes veículos também conseguem atingir profundidades muito próximas dos 6.000 metros. Em Portugal tem um, que é este, é o ROV, é o LUSO, e que operam à distância, a partir de uma cabine, como podem ver desta fotografia que está aqui em cima, a partir de uma cabine que fica no navio e que controla toda a operação através daquele cordão umbilical que vocês viram. Aqui já estão a ver imagens, reparem que é dada a informação da profundidade, 1.717 metros, e o HDG, que é o Wedding, que são 29 graus de orientação, ou seja, 29 graus para este de orientação norte. E porquê é que isto é tudo muito importante? Voltando a esta imagem, é porque este solo e subsolo pode ter imensas riquezas, e tem imensas riquezas para Portugal e que Portugal deverá aproveitar. Já conhecemos algumas delas. Reparem, as areias e cascalhos, os sulfuretos maciços, as corotas de ferro e manganês e os minerais pesados são já recursos minerais que estão ou em vias de avaliação ou de que é conhecido o seu potencial para Portugal. Eu apresento aqui muito rapidamente um mapa geológico da orla costeira continental, onde vocês podem ver as areias e cascalhos que existem, a sua caracterização e a forma como eles podem contribuir para uma futura exploração, ou atual ainda não há exploração, mas há na costa da África muita exploração de quê? Disto que vocês estão a ver aqui, que são os minerais pesados. Os minerais pesados normalmente contêm metais que são muito interessantes e importantes para a sociedade. Este mapa aqui foi feito pela equipa com quem trabalho e por uma colega minha que neste momento trabalha na Austrália, e é o mapeamento de sulfuretos maciços formados na crista média atlântica, na região dos Açores, num campo hidrotermal que é conhecido como Lucky Strike. Isto foi um mapeamento feito à custa de mergulhos, batimetria feita por equipamentos à distância e mergulhos feitos com submarinos tripulados e por veículos operados remotamente, como o LUSO que vocês viram nas imagens anteriores. Depois temos aqui imagens de um mergulho no Lucky Strike, isto são imagens daquele mapa que vocês viram. Reparem os fumos negros que saem, são o resultado das partículas de metais e de minerais que se libertam do fluido, devido ao facto do fluido de arrefecer e diminuir a sua pressão. Isso faz com que sejam libertados metais e minerais que estavam contidos no fluido por subsaturação. É mais ou menos como adoçarmos demais um chá, quando ele está muito quente e metemos lá 5 colheres de açúcar, conseguimos fazê-las dissolver porque o chá está muito quente, a água está muito quente, e a seguir esquecemos-nos do chá, fomos ver qualquer coisa à cozinha e quando regressamos
à sala, temos uma data de açúcar no fundo da chávena. Porquê? Porque a água arrefeceu, deixou de ter capacidade para solubilizar tanto açúcar e ele precipitou. E é exatamente este mecanismo que eu descrevi que acontece também com os fluidos geológicos, que são portadores de metais e os quais se depositam fruto destas variações e destas alterações físico-químicas e da interação dos fluidos com as rochas e dos fluidos com o ambiente onde eles prevalecem. Aqui estamos a ver já o H2Deep, é um mergulho que foi feito no Oceano Ártico. Eu também participei nesta missão. Aqui estamos com uma profundidade menor e estamos com temperaturas mais baixas. Os outros fumos eram muito negros, estes são mais claros, são mais esbranquiçados, são fluidos com temperaturas mais baixas, logo com menos metais solubilizados também. Ora, a mineração submarina, no atual estado ora, eu já só tenho 2 minutos, estou quase a acabar. No atual estado da atividade e do conhecimento e do desenvolvimento tecnológico, existem 3 grandes fontes ou 3 grandes materiais geológicos que podem ser explorados do fundo oceânico. São as crostas ricas em cobalto e manganês, e que, para além do cobalto e manganês, tem algum vanádio, molibdênio, alguma platina e telúrio, e os sulfuretos polimetálicos, que são importantes fontes de cobre, zinco, chumbo, prata e ouro, as chaminés hidrotermais que vocês viram nas imagens e aqui representadas no cartoon, e os nodos polimetálicos de níquel, cobalto, cobre e manganês. O metal dominante é naturalmente o manganês, nos nódulos polimetálicos, às vezes com algum níquel, mas por vezes também com importantes quantidades de cobre e cobalto. Para as cristas, para as crostas ricas em cobalto e manganês, eu tenho aqui um exemplo que gostava de partilhar convosco. Deixem-me só colocar aqui uma folha por cima do computador, não vai ela começar a deixar assim. E eu não sei se conseguem ver aqui a crosta. Esta é uma crosta rica em manganês com algum cobalto. Reparem, isto veio do fundo do mar, numa missão, e eu sou fiel depositário desta amostra para poder mostrar precisamente nas conferências e para partilhar com os estudantes e as pessoas interessadas. Tenho aqui também, sobre os sulfuretos polimetálicos, tenho aqui uma outra peça para vos mostrar, que é uma porção de uma chaminé hidrotermal. Conseguem ver? É um pedaço de uma chaminé hidrotermal. Eu vou-vos mostrar o orifício em cima por onde saíam aqueles fumos negros, aqueles fluidos carregados de metais. Perdão. E aqui por baixo vocês conseguem ver os canais por onde esses fluidos passavam e que gradualmente vão depositando e deixando ficar os metais de que são portadores, que levam à formação de minerais como a calcopirite, a bornite e outras espécies minerais que são ricas em cobre e por vezes também em zinco e chumbo. Ora, este slide salienta quais são os metais mais estratégicos que nos interessam nestes materiais. É o cobalto, é o cobre e em cada um deles eles podem estar presentes. Eu tenho aqui um minério, este minério é a scuturudite. A scuturudite é um arsenato de cobalto, é o principal minério de cobalto, e o cobalto é muito importante, como vocês já vão ver a seguir. Porque é que nós queremos cobalto? Cobalto ainda por cima, às vezes é conhecido como sendo radioativo, porque é cobalto. Bom, aqui vocês podem ver exemplos de amostras acabadas de tirar do fundo do mar. Esta que está aqui são crostas de manganês e cobalto. Isto são nódulos de manganês, têm muito menos cobalto, são fundamentalmente manganês. E aqui isto é uma chaminé como a que eu vos mostrei, que vocês reparem que o interior está todo com uma tonalidade esverdeada, porque tem esse mineral, a calcopirite, e aqui vê-se muito bem. Nesta amostra que aqui está, eu estava na missão, fui eu que a retirei das lamas
em que ela veio, porque foi por dragagem, e posso-vos dizer que as luvas começaram a derreter quando eu comecei a tirar a amostra. Portanto, a amostra deve ter sido colhida a cerca de 300, 350 graus centígrados, atravessou toda a coluna d'água e quando chegou cá em cima estava acima dos 100 graus, eu não consegui mexer nela, tive que tirar as luvas, entretanto, porque a borracha começou a derreter e tivemos que esperar que arrefecesse para poder mexer na amostra e obter as amostras. Portanto, importantes fontes de cobre neste caso. Mas o cobalto, porquê o cobalto? O cobalto é muito importante nas tecnologias modernas na nossa sociedade por causa da eletricidade. A eletricidade não é tão difícil como isso de se gerar, mas é bastante difícil de se armazenar. A eletricidade produz e tem que ser consumida. Se não for consumida, não há como guardá-la. Perdão. A forma de conseguir armazenar por mais tempo e de forma mais estável a eletricidade recorre ao uso do cobalto. E esta ficha que vocês estão a ver é de um livro muito interessante que saiu recentemente, que é A Mina em que Vivemos, e reparem que vos resumo aqui a importância do cobalto. Reparem como os países europeus, a Finlândia e a Rússia, que são detentores da única produção de cobalto na Europa. No entanto, 64% do cobalto utilizado em todo o mundo provém da República Democrática do Congo, que, como sabem, não é um país muito desenvolvido e também não é politicamente muito estável, o que torna o cobalto um recurso mineral muito crítico, não só na sua quantidade, mas também na sua dificuldade de o obter de uma forma regulada e contínua. A China e o Canadá, cada um contém 5% das reservas mundiais e vocês podem ver agora aqui os dados sobre a abundância crustal e a possibilidade de reciclagem do cobalto. No momento é zero, não se conhece. Outro metal que também é muito importante, eu trouxe aqui uma coisa também para vocês verem, isto é um fio descarnado, portanto sem a parte de plástico, de cobre, isto é cobre puro. Eu trouxe também uma anilha de cobre. Esta anilha serve para aqueles tubos dos aceleradores de partículas que estão enterrados na terra, portanto esta veio de Geneve, e portanto serve para fazer a ligação dos tubos e permitir a condução da eletricidade. O cobre é um metal de transição, é também importantíssimo. Porque é que ele é muito importante para nós? É muito importante porque ele entra em todas as aplicações, são tudo isto que vocês estão a ver aqui. Reparem, materiais de construção, materiais elétricos, transporte e equipamentos de transporte, outros consumíveis, maquinarias diversas. E reparem que os produtores são estes todos, mas há um que se destaca. O Chile produz mais de 1/4 de todo o cobre do mundo. Neves Corvo e Aljustrel são duas minas em Portugal que produzem concentrados de cobre e que são, o caso de Neves Corvo é a maior mina da Europa Ocidental de cobre. A maior da Europa está na Polónia, mas já está na parte oriental. E porquê é que isto é muito importante? Por causa disto que vocês estão a ver aqui. Reparem que estamos em 2020 e esta é a curva das necessidades expectáveis de cobre para o nosso contínuo desenvolvimento. E reparem como a curva sobe de uma forma quase exponencial, isto quase se podia dizer que era uma curva do coronavírus, que agora só se vê curvas de coronavírus. E reparem como até 2030 o consumo vai praticamente duplicar. E isto faz com que os jazigos que estão a ser explorados e os que se conhecem não vão ter material suficiente para as necessidades que nós temos. E isto justifica o que eu vos queria mostrar no final. É que a mineração do fundo do mar, aquilo que eu vos mostrei no cartoon inicial, ou no cartoon que estava aqui atrás, neste mesmo, que vocês estão a ver aqui umas máquinas no fundo do mar ligadas a um navio à superfície. Eu queria chamar a vossa atenção para este último slide, que o que vocês estão a ver não são representações, não são maquetes, não são desenhos de AutoCAD, são máquinas a sério que já foram desenvolvidas, já foram construídas, já fizeram mergulhos e testes e já estão capazes de operar no fundo do mar. Claro que tudo isto com enorme controlo e teste
para as questões ambientais e o cuidado da não degradação ambiental dos locais a explorar, e esta empresa, que é a Nautilus Minerals, tem já autorização para explorar o fundo do mar, no Mar de Bismarck. O Mar de Bismarck foi o local de onde saiu esta amostra aqui, que eu vos relatei que estava muito quente quando chegou a bordo do barco. Isto é no Mar de Bismarck. E, efetivamente, estas máquinas já existem. Não são protótipos, são únicas, mas não são modelos. Já existem à escala e por isso é que estão aqui duas pessoas para se ver estes monstros de operação no fundo do mar. Portanto, queria agradecer a vossa atenção e dizer que, efetivamente, este berlindo azul é uma excelente casa e que nós temos que ter o cuidado de a preservar, mas temos também que perceber que temos que o explorar para conseguir viver e evoluir, mas sempre com consciência e com um desenvolvimento sustentado. E era isto que eu vos queria apresentar.